Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar os estudos sobre a Revolução Russa, ou melhor, sobre as revoluções russas. Para você entender por que eu estou empregando o plural nesse contexto, por favor, fica até o final do vídeo. Eu vou explicar tudo de Revolução Russa para você. A situação na Rússia estava péssima. O ano de 1905 é a grande demonstração disso. Depois de acontecer o chamado Domingo Sangrento, as oposições ao imperador Nicolau II, ao czar da Rússia, aumentam cada vez mais. A gente vai ter, por exemplo, o Partido Operário Social Democrata Russo, dividido em mencheviques e bolcheviques. Teremos os liberais na Rússia. Teremos também a burguesia industrial, a burguesia agrária. Em especial, uma das oposições importantes nesse momento é a dos sovietes. Os sovietes são organizações operárias que questionavam duramente o governo do czar. Um soviete em especial, o soviete de Petrogrado, era o mais ativo, com a forte liderança do Leon Trotsky. O czar, percebendo que a tensão estava muito grande, decidiu criar um parlamento para a Rússia, a chamada Duma, onde estariam os representantes do povo. Também foi criada uma Constituição no ano de 1906. A ideia disso aqui era tentar transpassar um ar de democracia, dizer ao povo que o país estava se democratizando, que a Rússia estava melhorando. Mas no fundo foi apenas uma jogada política, porque tanto o parlamento, tanto a Duma quanto a Constituição tinham inúmeras restrições. Então, a bem da verdade, foi uma jogada política do Nicolau II. Até porque o ano de 1905 não melhorou a vida do czar, e sim danificou a sua imagem. O ano de 1905 foi marcado por inúmeros protestos, manifestações, passeatas, greves e paralisações. É por isso que o Lenin, o líder bolchevique, chama esse ano de o ano do ensaio geral, meio que um preparo para as revoluções que estavam por vir. O tempo passa, chegamos ao ano de 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Os esforços de guerra são enormes. A Rússia vai precisar de exército, armas e comida. O imperador Nicolau II queria resgatar o prestígio internacional russo, vencendo inúmeras batalhas. Lê do engano, a Rússia perde muitas batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Para você ter ideia, estima-se que em torno de 5 milhões de soldados morrem durante o conflito. Melhor, durante os primeiros 2 anos de conflito apenas. A pressão retorna sobre ele mais uma vez. Em fevereiro de 1917, fevereiro do calendário russo, que é diferente do calendário ocidental, acontece ali um processo revolucionário que vai derrubar o governo de Nicolau II. O czarismo é derrubado na Rússia em fevereiro de 1917, depois de uma onda de protestos e manifestações liderados por mulheres, diga-se de passagem. É instaurado depois desse processo revolucionário o governo provisório. Um governo liderado pelos liberais e apoiado pelos mencheviques. Por um outro lado, o soviete de Petrogrado vai fazer duras críticas ao governo provisório. Por quê? Porque eles decidem manter a Rússia na guerra. O Lenin, que estava exilado, manda um conjunto de cartas aos bolcheviques para que eles não apoiem o governo provisório. Essas cartas, inclusive, acabaram sendo reunidas posteriormente. E uma das mais lembradas reúne-se em abril. No mês de abril, o Lenin vai mandar as chamadas Teses de Abril, que podem ser resumidas em 2 frases. A primeira, todo poder aos sovietes, ou seja, todo poder à classe trabalhadora, todo poder aos operários. E a segunda, paz, pão e terra. Essa segunda frase, ela pode ser facilmente entendida. A paz é a saída da Rússia do conflito. Pão, uma melhor redistribuição de alimentos. Terra, uma ampla reforma agrária. As críticas ao governo provisório continuam. No ano de 1917, ainda em 17, no mês de outubro, vem a segunda grande onda revolucionária. É a chamada Revolução de Outubro, ou então Revolução Bolchevique. Os bolcheviques pegam em armas com o apoio dos sovietes e derrubam o governo provisório. Vladimir Lenin chega ao poder. O governo bolchevique institui inúmeras mudanças. Por exemplo, a expropriação da propriedade burguesa, o fim
da guerra para os russos, a Rússia vai assinar finalmente um tratado de retirada da guerra, chamado Tratado de Brest-Litovsk. O Lenin vai promover a coletivização dos campos. Não sei se você está percebendo, o que a gente está vendo aí nesse momento bolchevique é a implementação do socialismo na Rússia. É uma grande mudança. Agora, com um detalhe, todas essas mudanças, obviamente, não serão bem vistas pelos opositores, por quem foi derrubado. É por isso que a Rússia vai se encaminhar para uma guerra civil. Essa guerra civil vai colocar frente a frente dois exércitos. De um lado, o Exército Vermelho Bolchevique, liderado pelo Leon Trotsky. Do outro lado, nós teremos o Exército Branco, que vai juntar todas as oposições. Teremos ali liberais, teremos ali a Igreja Ortodoxa Russa, teremos os apoiadores da monarquia, ou seja, antigos czaristas. Teremos também tropas estrangeiras que têm medo do avanço do socialismo pela Europa. A guerra civil vai ser péssima para a população russa. Milhares de pessoas morrem, tanto por tiro como também pela fome. Uma das táticas adotadas pelo Exército Vermelho, pelos bolcheviques, para vencer essa guerra é a chamada tática do comunismo de guerra. É muito simples de ser entendida. Todos os esforços da produção da economia russa devem ser direcionados para o Exército Vermelho. Então, produção industrial e produção de alimentos tem que ser tudo destinado para o exército. Isso foi péssimo para a população, milhares de pessoas morreram por conta disso. Mas no final das contas, o Exército Vermelho consegue derrotar o Exército Branco. O Lenin tem mais alguns anos de governo. Isso porque em 1924 ele acaba morrendo. Mas antes de sua morte, o Lenin cria a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS. A União Soviética ela compõe vários países, não somente a Rússia, todos eles com sovietes próprios. Temos também um dado importante, o Lenin cria a NEP, a nova política econômica, no final do ano de 1921, já substituindo o comunismo de guerra. A NEP é uma política econômica para tentar reestruturar a economia do país. Lenin decide implementar algumas medidas capitalistas para que se desenvolvesse a economia e depois, posteriormente, se chegasse à economia socialista. O Lenin tinha até uma frase para falar da NEP: um passo para trás para darmos dois saltos à frente. Como eu disse, em 1924 ele morre e abre-se ali uma disputa pela sua liderança. De um lado, o líder do Exército Vermelho, Leon Trotsky. Do outro, o secretário-geral do Partido Comunista Russo, Joseph Stalin. O Stalin defendia que a Rússia deveria se fortalecer, ou seja, o socialismo em apenas um país. Não vamos pensar em espalhar o socialismo no mundo, pelo menos não agora. Foco na Rússia. O Leon Trotsky, pelo contrário, defendia a internacionalização da revolução. O que isso significa? Que a revolução não pode ficar restrita à Rússia, que ela tem que ser permanente. Ela deve ser permanentemente implementada no mundo inteiro. Bem na pegada do Karl Marx, Proletários do Mundo, univos. Então a lógica do Trotsky era espalhar a revolução por todos os outros países. O Trotsky é derrotado pelo Stalin, ele vai ser exilado no México, onde ele é assassinado a mando do novo ditador da Rússia. Joseph Stalin ascende ao poder com muito autoritarismo e perseguindo seus opositores. Você vai ter milhares de pessoas sendo assassinadas durante a ditadura de Joseph Stalin. É o chamado socialismo real. Tudo bem? Então, gente, esse vídeo é importante para a gente perceber como a Revolução da Rússia, na verdade, ela se traduz em várias revoluções. Tivemos o movimento de 1905, o ensaio geral, a Revolução de Fevereiro de 17 e a Revolução de Outubro de 17, que culminou até a chegada de Joseph Stalin ao poder. Beleza? Galera, se você tiver ficado com alguma dúvida, por favor, aqui nos comentários. A gente tem uma conta ativa no Instagram, @canal Terra Vista. Fala com a gente por lá que a gente vai responder. E se você puder, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa o seu sininho para você receber todos os nossos vídeos. Show de bola? Então até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.